Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Paula. Boa noite, Fê, Kátia. Tô tomando um cafezinho para ficar bem acordado. Pra gente rezar, né, gente? Porque hoje todo mundo levantou cedão, né? Para rezar a quaresma. Estamos aqui hoje jornada dupla de live. Porque realmente, assim, o testemunho da Bruna é um testemunho que vale a pena a gente escutar, né? E vou deixar depois salvo aqui no meu perfil, né? Porque para a gente voltar e revisitar, e também o pessoal que está fazendo a quaresma poder olhar, poder ver, né? Porque realmente é uma bênção, é uma graça. Essa participação que a Bru vai fazer hoje aqui, testemunhando e partilhando com a gente da história dela, né? Dessa graça que ela recebeu. Nossa, minha luz não tá muito boa, né? Enfim, vou esperar mais uns minutinhos aqui, daí já vou pedir para Bru. Bru, tu já tá por aí? Já tá por aí, Bru? Para eu te convidar? Porque assim, gente, a Bru vai trazer para nós a experiência dela, né? E a experiência que ela teve forte de cura, né? Com São Miguel Arcanjo. Boa noite, Sabrina. Ó, a Bru já tá por aí. Bru, tu manda aqui o convite, pede para participar aqui da live, que daí eu já vou te adicionar. Pra gente começar a nossa live com a Bru. Pra gente rezar um pouquinho antes. Eu acho, Bru, que eu vou rezar um pouquinho antes e tu depois tu manda. Ah, já botou aqui. Gente, eu nunca botei sozinha, sempre. Essa parte é sempre o João que faz, no caso, né? Vamos ver se vai dar certo. Dona Bruna, pra Bru entrar aqui com a gente. Recebeu aí, Bru? De volta? Depois tu entra? Então tá bom. Depois tu pede de novo. Então a gente vai fazer uma oração rápida agora. A gente já vai entregar, né, essa nossa live de hoje, porque, gente, quando Deus quer fazer, ele se usa, né, das coisas. Eu e a Bruna, desde antes de começar a quaresma, eu já queria fazer essa live com ela. Eu já queria que ela partilhasse essa experiência da cura da depressão que ela sofria, que era uma depressão violenta mesmo. E eu queria muito que ela testemunhasse isso, né? Porque ela recebeu essa graça, essa cura e essa libertação pela intercessão de São Miguel, assim, é muito forte, assim, pra gente, a intervenção de São Miguel na história da Bruna. Mas a gente foi esperando aí, né, do Senhor o momento, né, o dia que ele queria que esse testemunho fosse dado, né? Porque a gente tá aí para ser o quê, gente? Para ser argila nas mãos do Senhor, né? E o Senhor escolheu hoje, o Senhor escolheu essa noite, né? A gente não compreende os desígnios de Deus, mas a gente sabe que Deus tem controle. Então, eu quero te convidar para rezar e a gente vai rezar nessa live em especial. Se você sofre de depressão, se você sofre de algum tipo de doença assim, se você conhece pessoas que estão doentes com depressão, que sofrem com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, estes sofrimentos tão grandes, né? Eu acho assim que hoje em dia não existe uma pessoa, né, que não conheça alguém que sofre de depressão, ou que não tenha algum familiar que sofra com depressão, né? É uma doença hoje muito comum. E eu quero te convidar a trazer essas pessoas agora para essa live, né? A gente vai trazer essas pessoas para nossa oração, né? Se é você, se é seu filho, sua filha, se é essa, sei lá, seu sobrinho, sua mãe, seu pai, né? Nós vamos clamar a Deus hoje a libertação, nós vamos clamar a cura, né? E também a revelação através do testemunho da Bruna, que Deus nos ensine, nos fale aquilo que ele acha que a gente precisa ouvir nessa noite, tá certo? Vamos rezar então, meu povo, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje para nós, para este momento, está em Isaías 65, versículo 17 e 18, que diz assim: Pois eu vou criar novos céus
e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar, pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e seu povo ao júbilo. Olha que linda essa palavra para nós hoje. Olha que promessa de mudança e de graça. Vou criar novos céus e uma nova terra, e o passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito. Vou criar um povo, vou criar agora uma realidade de um povo que vai experimentar a alegria. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite o cumprimento dessa palavra, Senhor. Tantas de nós, Senhor, que ficamos voltando no passado, voltando às coisas antigas, sofrendo com aquilo que já passou, sofrendo, Senhor, com tristezas velhas. Nós queremos te pedir hoje, Senhor, que isso não volte mais ao nosso espírito, que a gente possa experimentar, Senhor, a alegria daquilo que tu vai criar. Que tu crie para a gente hoje, Senhor, uma nova realidade na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida familiar. Nós te pedimos, Senhor, nesta live, Senhor, toda a graça, para que tu levante todos os corações abatidos, Senhor, todo abatimento, Senhor, toda tristeza, todo coração, todo olhar, Senhor, que está voltado para baixo, para a tristeza, para o passado, Senhor, toda pessoa doente, Jesus, com ansiedade, com depressão, seja qual for a doença agora, Senhor, do coração, da mente, nós te pedimos, Senhor, que tu venha em socorro hoje. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém? Boa noite, Jaque. Boa noite, Ângela. A gente vai começar agora, porque senão não dá tempo. Porque a Bruna, se vocês acham que eu sou faladeira, vocês não conhecem a minha irmã. Tô brincando, né, Bruna? Pede para entrar de novo aqui, que a Bruna vai começar, então, a partilhar a história dela com a gente. E essa cura maravilhosa que Deus operou na vida da minha irmã, que eu fui testemunha, né? Lutei junto, né? Não vou dizer que fui uma testemunha que fiquei parada ali só olhando, né, gente? Porque a gente lutou bastante, né? A gente rezou bastante, a gente não ficou inerte diante da realidade. But, Bruca, onde está você? Será que vale aquele. Não, Bruno, acho que tu tem que me mandar de novo. A Bruna nem fala que não fala, Fernando. Nem defende, Fernando. Bruno, onde é que tu tá? Desistiu? Fugiu? Vai ser uma bênção, Lourdes. Vai ser uma bênção. Já mandou? Oh, meu Jesus Cristo. Vamos ver onde é que tá esse negócio aqui. Quem que mandou? Ah, aqui. Foi, Bru. Mandei para ti de volta. Vamos ver se isso vai dar certo. Se eu sei fazer. Acho que sim, né, gente? Ó, vai dar agora. Ah, agora foi. Olá! Peraí, deixa Eu eu acho arrumar. que Tá a me Bruna escutando? fala, mas não é a Jéssica. Eu tô te ouvindo. Tá. Não, eu também tô te ouvindo. Ai, tá meio escuro, Eu né? acho um pouquinho. Mas eu também tô com uma luz estranha. Eu acho que, quem sabe, eu tiro os comentários por enquanto, para não ficar no teu rosto e depois a gente coloca? O que que eu faço? Eu deixo. Tá Pode ser. cortando um pouquinho. Pode ser? Eu não sei se eu sei tirar. Onde é que tira? Tô botando Ai, meu Deus. Ah, tá. Acho agora. que eu já sei. Hã? Não, eu tô botando um filtro aqui. Eita. Ô, Bruna, tá Hum, um pouquinho falhando. Boa pois é. noite, Maria. Ó, tá um pouquinho falhando. Não tira? Então tá, deixa aí. Isso. Oi, Peraí. Bruna. Tá bom assim. Tá bom assim? Porque agora parece que eu tô me enxergando mais escura, mas tá tranquilo. Tá me vendo? Tô te Tranquilo? vendo. Tá, então, Tranquilo. então vamos lá. Então vamos lá. Bru, eu queria te pedir para te começar a contar um pouquinho pro pessoal na tua história, assim, né? Quando foi que começou a depressão? Tá. Não, então assim, desde que eu me conheço por gente, assim, desde muito pequena, eu acho que assim, desde uns 7 anos eu lembro de ter momentos assim, depressivos, de angústia, de tristeza e não saber o motivo. E foi, mas assim, eram momentos, não era nada o tempo todo, tanto que ninguém via isso, assim.
E eu não sabia que era depressão, fui saber depois, né? Então, aí ali na adolescência, porque aí na adolescência tudo piora, né? Eu comecei a ter períodos assim mais angústia, de mais tristeza. Eu lembro que eu fui num atendimento de oração e eu até desconfiava de ter depressão, mas era uma coisa assim muito fora da vida, assim, muito longe de tudo, assim, da minha realidade. E falaram que achavam que eu tinha depressão e que era para mim participar mais do grupo de oração e tal. Mas aquilo passou batido, assim. Depois, vou tentar contar rapidamente, né? Porque é muita coisa, mas aí tu vai me contando. Vai lá, vai lá. Depois, assim, eu comecei com episódios, na verdade, assim, de não comer, de não conseguir comer, de muita dificuldade com a minha autoestima. E aí, por isso, tinha períodos, assim, depressivos e tal, mas passava também batido isso, assim. Porque eu trabalhava, eu estudava, eu tinha uma vida normal e tinha períodos, assim, que eu ficava assim. Aí depois, tanto que aí eu participava do grupo de oração, servia no grupo, trabalhava, comecei a namorar. E acho que fez assim, acho que eu tava uns 2 anos namorando quando eu comecei com episódios assim, tanto de depressão. A primeira coisa assim que me chamou a atenção é que eu chegava do trabalho, eu trabalhava o dia todo, eu chegava do trabalho e eu deitava e dormia, eu tinha muito sono, muito cansaço assim físico. Eu dormia até umas 9 horas assim da noite, das 6 às 9, comia alguma coisa e voltava a dormir até o outro dia. E isso começou assim. Mas assim, até eu me ligar demorou um pouco, assim. Aí eu comecei a ter crises assim, de crise de pânico, com medos bobos, assim. Até que chegou um ponto que a gente viu que eu tava demais. Aí eu tive uma crise, a gente até conversou hoje, né? Tive uma crise bem grande, assim, de pânico, e um dia de manhã, no final de semana, e eu tinha. É que assim, eu também eu era muito imatura, não sabia lidar com os meus sentimentos. E aí eu lembro que foi uma coisa boba que causou aquilo. Eu tinha brigado com a mãe, uma coisinha boba, e tinha brigado com o namorado no telefone, outra coisa boba. E aí no outro dia eu acordei e tive aquela crise de pânico, assim. E aí depois disso a gente se ligou, né, que eu precisava de ajuda. E aí, aí assim, ó, outros sintomas que eu tinha e tive durante todo o período da depressão era assim, tava tudo bem, tava tudo maravilhoso. Eu tava num final de semana num retiro, que servia muito retiro, tava com o namorado, tava feliz, tudo, e dentro um vazio. Às vezes estava tudo bem, eu me arrumava, bem linda para sair, tudo, chegava lá, tinha alguma coisa errada, não tava legal. Eu sempre parecia que faltava alguma coisa em mim. Não era nas pessoas, não era nas situações. Era em mim, né? Nunca tava bom o bastante, as coisas nunca estavam boas o bastante. E aí, dentro disso aí eu comecei a fazer tratamento primeiro com psicóloga. E aí eu lembro que foi o primeiro diagnóstico assim que eu tive de depressão mesmo, né? E eu lembro que ela disse assim: Bruno, teu mundo é cinza, teu mundo é todo cinza. E cada dia tu vai ter que pintar ele de rosa. E eu não precisei pintar ele de rosa, porque foi o Senhor Jesus que pintou todo o meu mundo de rosa, né? Eu não precisei e não preciso, né? O Senhor mudou meu mundo cinza para rosa, né? Então, pintou o meu coração de rosa, a minha visão, né, da vida, do mundo de rosa, né? E aí ali ela disse, né, que eu tinha depressão e tal. Aí depois, um tempo depois, eu acabei procurando também um médico. Primeiro foi, acho que um neuro, né, que eu fui. E As aí, enxaquecas, né, Bru? A Bru isso, sempre sofreu de enxaquecas a vida toda, assim, né, Bru? Desde a infância era uma coisa assim terrível, né? Paralisante, assim, as enxaquecas que a Bru vivia. Então, a primeira opção de médico acabou sendo o neuro, né? Que a gente foi tentar investigar o que que era, né? isso, porque aí eu comecei com crises muito fortes, eu ia pro hospital muitas vezes. Eu lembro que em 2 meses, assim, eu fui 3, 4 vezes pro hospital para emergência com muita dor. E aí eu fui pro neuro, falei para ele que eu tinha depressão e ele começou a me medicar. Primeiramente foi muito bom, né? Eu saí assim da depressão, me ajudou muito, tanto que eu muitas vezes eu achei que eu estava curada durante esse período, né? Porque a medicação me fez muito bem no início, assim. Aí, nesse período, eu tinha altos e baixos. Eu ficava bem, ficava mal, tinha dias que eu ficava ruim, só que eu não sabia lidar. A gente da família também não sabia lidar. Isso. Eu, É quando muito eu ficava difícil.
Pode É uma doença que toda a família adoece junto, né? A Bruna falar. vai falando assim, mas toda a família, a Bruna é minha irmã, alguém falou, né? Tua irmã, sim, a Bruna é minha irmã. E a gente acaba que toda a família adoece junto, né? Não é uma pessoa que está doente. Quando tem depressão numa casa, a casa toda fica meio cinza, né? E a gente não sabe como lidar, né? Não sabe, a gente não sabe como lidar. Eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, é justamente essas medidas. Mas a Bru vai contando mais, depois eu falo um pouquinho sobre a família. Fala aí, Bru. Não, aí quando eu tive o diagnóstico do neuro, que eu tinha depressão, aí eu lembro assim que foi a primeira vez que eu não aceitei aquilo, assim. Que eu disse não, disse, eu posso ter depressão, porque eles sempre diziam assim, todos os médicos que eu fui, tu vai ter depressão toda a tua vida. Tu pode melhorar, mas tu vai ter que lutar diariamente contra isso. E eu não, disse, não vou. Se meu Deus é poderoso para me tirar disso, tanto que eu tinha uma certeza tão grande que eu achava que ia ser rápido, que eu ia passar por uma depressão leve, que eu não ia chegar no fundo do poço que eu cheguei para sair, né? Porque eu tinha aquela certeza que Deus ia me curar. E eu rezei muito, muito. A gente rezou muito. Eu fui muito retiro, muito atendimento de oração. Tantas vezes tu, a Teu, Dilon, a Rosa rezaram por mim, a mãe, né? E eu sempre tinha aquela convicção que Deus ia me curar. Eu não aceitava aquele diagnóstico, eu não aceitava. E só que Deus tem os seus meios, né? Enfim. E aí, dentro disso tudo, assim, eu sempre buscando a cura, né, em Deus e também nos tratamentos, mas primeiramente não sabia lidar muito bem, deixava de tomar medicação. Isso é bem típico, assim, né? Da pessoa que está doente. Bru, travou um pouquinho aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Só travou a Bruna ou travou eu também? Vocês estão me ouvindo? Bru, voltou? Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém faz aí dá um tchauzinho, alguma coisa. Então, travou só a Bruna, Grace? Ou travou eu também? Estão me ouvindo, Mari? Estão me ouvindo? Sim? Então eu vou, enquanto a Bruna não volta, eu vou falando aqui. Uma coisa bem típica, assim, de quem ainda não voltou, Bru. Voltou? Não voltou, não voltou. Olha só, caiu. A Bru vai pedir de novo para entrar. Enquanto a Bru pede de novo lá, eu vou falando daqui. O que que acontece, gente? Quando a pessoa tá assim, né, é muito típico. Isso é uma coisa muito típica de acontecer. Quem sofre com depressão e tem que tomar medicação, isso sempre acontecia. Acabava que a Bruna é quase que um boicote, né, do tratamento, né? A gente já falou disso muitas vezes, né, Bru? De esquecer, ela esquecia, né, Bru? Acabava a medicação e aí não tinha receita para comprar, né? Aí tinha que marcar com o médico não tinha horário. E aí tinha um vácuo sem medicação, às vezes de umas 2 semanas, né, Bru? E aí, depois do vácuo das 2 semanas sem a medicação, tinha o tempo que ela tinha que começar a tomar a medicação, né, Bru? Depois da consulta, e a medicação voltar a fazer efeito. Então, aquele intervalo ali de tempo, né, sem nenhum remédio para tomar, o humor da Bruna pirava, né, Bru? E a gente tinha aquela. A casa toda, né, funcionava de uma maneira diferente, né? Mas aí a gente aprendeu, como família, que a pessoa que está com depressão, ela está doente. E às vezes ela não tem condição de administrar aquela consulta, de administrar que o remédio está faltando, né, Bru? Isso é tão típico, né? E a gente tem que cuidar, tem que ter amor, tem que ter paciência, né? Tem que saber que o remédio ele leva um tempo para fazer efeito, né? E era sempre assim, né, Bru? Aquele ritmo, né, da medicação. Sim, bem isso. E aí, agora tá ok, né? Uhum.
Não, e aí, então, nesse período, assim, eu fui fazendo tratamento, aí noivei, casei, e aí eu fui. O meu marido Fuca, ele morava em Porto Alegre, ele era jornalista, e na época ele tinha emprego só lá. E eu também queria muito trabalhar com moda, tinha um sonho de trabalhar com moda, e na época também era melhor lá. Então, assim, tudo se encaminhou pra gente morar lá. Então, eu casei e fui morar em Porto Alegre. E aí lá, assim, primeiramente eu ia procurar emprego logo, né, que fosse morar lá. Só que eu comecei com uma dor no braço, uma dor terrível no braço que eu não conseguia fazer nada. E aí, essa dor no braço, eu fui no médico bem bom na época. Eu fiz exames, tudo, e ele falou que eu tinha um problema, agora não lembro o nome do problema. Tinha um problema no braço que eu tinha que fazer tratamento, tinha da medicação e tal. Nisso, eu não podia trabalhar, eu tinha que ficar em casa, eu não conseguia fazer as coisas da casa direito, e fiquei muito na ociosidade. Porque o Fuca ele trabalhava muito, ele era jornalista, trabalha muito assim, né? Trabalhava de manhã, de tarde e de noite, final de semana. Eu ficava muito tempo sozinha. E com depressão, eu fui ficando pior, 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 me sentindo culpada porque eu não conseguia fazer as coisas da minha casa. E aí acabou que o Fuca perdeu um emprego que era super importante, a gente tinha um monte de dívida do casamento, que era aquele emprego era para pagar. Ele perdeu logo depois do emprego que a gente casou, então assim foi um turbilhão. A gente sozinho em Porto Alegre, com dificuldade, muita dificuldade financeira, né? As contas batendo do casamento, a gente não sabia o que fazer, a gente era muito imaturo, não sabia lidar direito, eu doente. Doente emocionalmente, né, com aquele braço, né? Então, comecei a fazer tratamento com o braço, mas não curava, né? Dentro disso tudo, eu fui indo pro fundo do poço, assim, né? Fui ficando muito sozinha, a gente não tinha acompanhamento espiritual, apesar da comunidade que a gente tinha, era uma comunidade muito boa, mas quando tu tem depressão, tu te fecha, assim, né? É muito difícil tu conseguir te abrir para uma comunidade nova, né? E os padres lá me ajudaram muito, tanto tinha um pároco que me ajudou muito, depois trocou, e foi o padre Jacques, que, nossa, assim, eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele foi primordial para minha cura, para mim buscar, né, melhor a minha cura, assim. Então, aconteceu isso. Eu tava assim no fundo do poço, eu só chorava dentro de casa, eu comia muito, eu engordei porque eu comia muito. Nesse período eu comia muito. Eu ficava acordada durante a noite e dormia durante o dia. Eu tinha insônia e aí na insônia tu vai com depressão, tu pensa nas piores coisas, né? A minha medicação já estava defasada porque eu não vinha mais, o meu médico era em Osório, eu não vinha mais, fazia mais acho que de ano. Isso é muito errado, né? Tu ficar com uma medicação por muito tempo sem ter um médico te acompanhando, isso é muito errado, porque a gente acha que aquela medicação ali se der um momento, vai dar sempre. Não é assim, né? Tu tem que ter um acompanhamento. Então, assim, eu digo sempre para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, busca um médico. Não vai num médico uma vez na vida e depois outra vez na morte, sabe? Te cuida. Vai regularmente, né? Porque às vezes acontece algumas coisas, tem que trocar medicação e tudo mais. Ele é o médico, né? A gente acha quando tu tem uma doença por muito tempo, tu acha que tu sabe mais, né? Que, eu tomei tal remédio, que fulano falou que é bom aquele remédio, eu vou tomar também, e não sei o que, o farmacêutico falou tal coisa, eu vou tomar sozinho. E isso acaba. Tanto que depois, quando eu fui pro psiquiatra, ele falou que tinha mistura de medicação que o neuro tinha feito pra mim, que tava dando errado, eu tava mais depressiva. Então, pra gente ver assim, o quanto é importante cuidar disso, né? Cuidar com um profissional certo. Mas enfim, aí eu tava assim no fundo do poço, gente. Eu tava assim, do caco, do caco, do caco. E aí, eu não sei muito bem as datas, mas já fazem 7 anos isso. Em março, eu participava do grupo de oração aqui em Capão, né? Do grupo de jovens na época. E teve um grupo de oração que foi feita uma consagração do ano a São Miguel Arcanjo. Eu acho que foi em março, se eu não me engano. E eu consagrei a minha vida a São Miguel naquele momento. Ai, a minha gatinha tá balançando aqui o meu enjambre. Aí eu consagrei a minha vida ali, né, a São Miguel Arcanjo. Passou um tempo, eu comecei a ficar muito mal, assim, muito mal mesmo. Aí às vezes a gente vinha capando tudo, eu ficava bem, mas
no meu dia a dia em Porto Alegre era muito difícil, assim, era muito opressivo. Eu sentia, era muito, além da doença, eu sei que há uma opressão espiritual para quem vive essa doença, né? Então, assim, eu sentia muita opressão, muito pensamento de suicídio, muito pensamento de acabar com a minha vida. Achava que eu estava atrapalhando a vida do meu marido, atrapalhando a vida dos outros, que se eu me matasse, eles. Olha só, eu pensava assim, ó, se eu me matar, eles vão sofrer 1, 2 anos e depois eles vão ter a vida deles. O Fuca vai ter uma esposa que cuide dele e ele vai ser feliz. E deu. Se eu continuar nessa vida, eles vão sofrer o resto da vida comigo. Então, tipo, esse foi o meu pensamento para me tentar o suicídio. E graças a Deus foi só uma vez. E nessa vez que eu fui tentar, depois da consagração de São Miguel, foi logo depois, eu acho que foi no outro mês, ou foi muito, muito perto, assim, eu tava Foi bem sozinha em próximo, casa. foi bem próximo. Foi bem próximo. Eu tava sozinha em casa numa tarde, eu tava chorando muito, tava muito desesperada com esses pensamentos. E eu preparei tudo ali para mim tentar o suicídio. E quando eu fui fazer, me veio a frase: quem como Deus? E eu me lembrei da consagração. E eu comecei a dizer: quem como Deus? Quem como Deus? Eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu só dizia: quem como Deus? Quem como Deus? Eu larguei tudo. Eu lembro que eu deitei no sofá de casa, eu fiquei ali assim, chorando e. Ai, gente, não queria me emocionar, mas né? Enfim. E aí ali eu fiquei dizendo muito tempo ali, quem como Deus, né? Que é o significado do nome de São Miguel. E eu me acalmei, consegui guardar as coisas que eu tinha preparado, mas eu não consegui falar para ninguém. 2 dias depois, eu consegui falar pro meu esposo. E a primeira coisa que ele disse: tu vai te confessar agora. Ele disse: tu vai no padre, tu vai te confessar. E aí eu fui no padre Jacques, lá do Menino Deus, e ele foi maravilhoso assim comigo. Aí na hora ele disse, eu posso estar errado, ele disse, mas eu vou fazer um exorcismo, um pequeno exorcismo da igreja sobre ti. Aí ele fez, me deu um cartãozinho de uma psicóloga que era da comunidade e que fazia um valor mais barato para quem era da comunidade. Me deu o cartãozinho dela, eu comecei a ir. E aí comecei a ir nela e ela me indicou então a procurar um psiquiatra. Eu comecei no psiquiatra e nela, ia bem direitinho assim. Comecei a fazer tudo que eles mandavam, assim, aí nisso, nesse ponto, eu olhei Foi pra a minha vida, virada de chave, né? foi a Pronto. virada, Foi a sabe? virada de chave. Foi a virada, assim, porque eu olhei pra minha vida e disse assim, não dá mais. Desse jeito não dá. Eu não quero. E eu, assim, ó, eu não tinha esperança nenhuma de vida, assim. Eu achava que esse mundo era terrível, que eu não tinha esperança, que eu não precisava viver muitos anos, que eu não precisava nem ter filhos, netos, que eu tinha que morrer logo, que mesmo que Deus me curasse, eu não queria viver muito tempo nessa terra, porque o céu era o melhor lugar. Só que isso é um pensamento muito depressivo. Eu vejo isso, sabe? E já vi outras pessoas que têm depressão falando isso. Né, que esse mundo é terrível, né, que no céu eu vou ter a minha paz. Óbvio que sim, mas Deus, nos dá vida e vida em abundância nessa terra. Ele nos dá felicidade e alegria plena nessa terra, mesmo com dificuldades, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, mesmo eu achando que o mundo era terrível, né, mesmo eu achando que não tinha muita esperança para mim, eu tomei a atitude, eu disse, não, vou mudar, né? Porque assim, ó, também tem uma questão assim, quando tu tá com depressão, por pior que seja, tu tá numa zona de conforto ali, né? Tu mantém uma zona de conforto, tu tá ali numa segurança. Quando é pra te sair daquilo ali, tu tomar atitude, isso aí é muito mais difícil. Dói muito mais, é muito mais doloroso. Então, por muito tempo eu me mantive num local seguro, até para não enfrentar as coisas da minha vida, não enfrentar a minha imaturidade, não enfrentar que eu era vitimista no último, que eu achava que as pessoas me deviam, que o mundo me devia, que a minha família tinha que cuidar de mim sempre, que outras pessoas tinham causado aquilo ali na minha vida, que a minha depressão era culpa dos meus pais, das pessoas, das situações de que eu vivi na infância. Eu colocava um peso sobre a minha infância, sobre a minha juventude muito grande dos sofrimentos que eu tive e achava que aquilo ali tudo era culpa dos outros e que eu nunca ia sair daquilo ali.
né? E que Deus não tinha poder para, sei lá, às vezes eu pensava isso assim, que era tanto peso, era tanta coisa que nada tinha, né? Por quê? Porque eu queria culpar os outros. É mais fácil tu culpar os outros do que tu olhar para trás e ver as N's que tu fez e dizer, ah, não, isso aí fui eu que errei. Eu que era vitimista, eu que era imatura, eu que tomei a atitude errada, né? Então, mas nesse ponto aí que eu cheguei, né? De tentar o suicídio, buscar ajuda, eu olhei para minha vida e disse, não, eu tenho que sair disso tudo, né? E aí continuei fazendo tratamento, tudo, só que chegou um ponto, eu lembro que foi dia 13 de junho. Dia 13 de junho eu tava muito mal, assim, eu tava desesperada, desesperada. Estava fazendo os tratamentos, mas já tomava muita medicação. Acho que eu tomava uns 5, 6 remédios por dia, assim, diferente. Tomava para insônia, tomava para ansiolítico, tomava antidepressivo. E só que não dava conta. Aí eu liguei pra mãe, eu disse, mãe, eu tô mal, não sei o que, nos ela disse, tu vem pra Capão agora. Ela disse, eu não quero saber, tu vai vir pra cá, tu não vai mais ficar sozinha. E tanto que a psicóloga já tinha falado, né, que eu não poderia ficar sozinha, né, que não era legal, né, que a gente tinha que manter uma segurança, né, porque eu já tinha tentado suicídio. Então eu vim para Capão e esse foi um dos períodos mais difíceis porque eu tive que vir para cá e meu marido ficar em Porto Alegre. E aí ele vinha nos finais de semana pra cá, quando dava, né? E, e foi isso, assim. Aí nesse período, assim, foi muito complicado. Eu ficava um tempo na casa da mãe, um tempo na tua casa, né? Só que, assim, ó, tinha coisas que a gente aprendeu, assim, da pior maneira. Tipo, eu achava que poderia ficar deitada e que aquilo ali era bom pra mim. E até que chegou um ponto que a psicóloga disse, tu não pode deitar. Se tu... Porque eu era desse tipo, né? Eu deitava e passava o dia deitada, chorando. Então eu tomei atitudes, pequenas atitudes, assim, tipo assim, ó, eu me comprometi, eu não vou mais me deitar pra nada. Se não for pra me deitar, a minha cama pra dormir. Eu não vou me deitar. Porque aquilo parecia um vício, assim, quando eu me deitava, eu já ia entrando naquela vibe, naquela opressão, assim, naquela coisa e ficava. Eu lembro até que teve uma tarde que eu tava na tua casa e eu dei só uma deitadinha, assim, a mãe tava por ali, eu deitei e parecia que eu não conseguia mais levantar. E a mãe veio, tu vai levantar, e tu vai quase que a mãe me arrancou da cama, se levanta, né? Porque eu não podia, aquilo ali pra mim era um veneno. Então eu fui tomando pequenas atitudes assim de mudança, eu rezava muito. Até eu te disse, né? Eu não sei como eu conseguia rezar, porque eu não conseguia nem tomar banho, eu não conseguia nessa época aí, eu não conseguia comer, eu emagreci, eu não conseguia comer nada. Tanto que aí a minha psicóloga disse pra mim que eu tinha que comer chocolate, né? Ah, umas 2 vezes por dia comer o chocolate. Gente, eu não conseguia comer, eu comia uma pedrinha, aquilo assim descia. Gente, pra descer desse jeito, né? A dona Bruna que ama chocolate. É porque eu tava no último da doença, assim, né? E ela dizia pra mim fazer caminhada, e eu fazia. Muito depressiva, eu não conseguia. Ela dizia, ah, no mesmo lugar que antes de eu vir pra Capão, no mesmo lugar que ela fazia caminhada, que era o 7, eu também fazia, era pertinho da minha casa. Ela dizia, Bruna, tu tem que ir, tu tem que olhar os passarinhos, tu tem que olhar o sol. Gente, eu não via nada daquilo. Eu ia assim, olha, parecia que uma nuvem na minha cabeça estava assim, chovendo, eu ia e eu voltava com aquilo, mas eu ia, sabe? Eu fazia aquilo que eu precisava fazer, porque Deus tem a parte dele que é a maior, mas o mínimo que é pra mim fazer, se eu não faço, aí não tem jeito, sabe? Deus ele não vai fazer aquilo que é pra mim fazer, aquilo que tá nas minhas mãos e que ele deixou pra mim fazer e me dá forças. Mesmo assim, gente, eu ficava muito cansada, eu não fazia nada, eu ficava muito cansada, assim, só por combater aqueles sentimentos o dia todo, assim, né? E eu ficava muito cansada fisicamente, assim, e igual não conseguia dormir, mas eu combati o tempo todo, sabe? O tempo todo. Não sei se tu quer falar alguma coisa desse período, Jéssica, que aí eu tava bem na tua casa, né? Foi bastante tempo lá em casa, né? Eu acho que o que me chama atenção nisso, assim, e que eu tenho tanta gratidão, a gente tem tanta gratidão, assim, tanta fé na intercessão de São Miguel Arcanjo, foi porque nós lutamos muitos anos, né? A gente rezava muito, gente, a gente rezava muito, muito, né? A gente rezava demais, né? Deus sempre nos disse que a Bruna ia ser curada, né? A gente nunca teve dúvida disso, assim, que a Bruna seria curada. E a gente sabia que tinha que fazer a nossa parte, né?
Então, psiquiatra, psicólogo e oração, né? A Bruna ia, a gente rezava. Foi um período assim difícil até para isso, né, Bru? Que até para rezar, né, Bru? Era difícil. A Bruna não queria que outras pessoas rezassem se eu não estivesse junto, né, Bru? Não sei se tu te lembra de todos esses períodos. Eu tinha que estar junto, porque ela tinha medo, né? Não lembra, né, Bru? A Bru tem apagões também dessa época. A gente já conversou sobre isso, né, Bruna? E é bem comum, porque quando toma tanta medicação assim, tem umas partes que fogem, né? Mas eu me lembro deste ano do comprometimento com a cura. Porque até ali, assim, a Bruna teve outros períodos que ela estava bem melhor do que aquele momento. E ela nunca reagiu daquela forma, né? E naquele momento, assim, do pior, gente, é do pior. A Bruna não podia ir no banheiro de porta fechada. A gente cuidava, né, Bru? A Bruna tomava banho de porta aberta. A Bruna ia fazer xixi, a gente ia cuidar de porta aberta. Os nossos olhos estavam cuidando dela porque não era exagero, porque ela necessitava daquele cuidado, né? Às vezes a gente não tem esse olhar sobre a pessoa. Gente, se uma pessoa tem ideação suicida, e se ela já tentou uma vez, o nosso olhar tem que ser de cuidado. Só que durante muito tempo a Bruna se acomodou no nosso cuidado, né, Bru? Neste ano, neste momento, ela não queria mais estar acomodada ali. Ela não faltava mais consulta, ela não deixava acabar o remédio, ela rezava, ela levantava. Uma coisa também que eu lembro muito desse período é da oscilação de humor, né, Bru? De manhã é uma pessoa, de tarde é outra, no fim da tarde é outra, de noite é outra, né? E para a família lidar com isso é bem exaustivo também, porque tu não sabe o que tem que fazer caminhada. Bruna, vamos fazer caminhada. Não, tá, não, vamos fazer de tarde. Deixa chegar até. Não, vou fazer caminhada. Não, não consigo fazer caminhada agora. E aí, como que tu lida com aquilo? Gente, assim, existe, como a Bruna falou, né? É uma doença, né? Ninguém está discutindo que não é uma doença. A Bruna tomou medicação, a Bruna fez terapia. Mas existe também essa parte espiritual que faz muita diferença. Nos momentos que a Bruna tinha ideação suicida, assim, ó, dentro de casa, o clima mudava. Eu disse isso para a Bruna. Eu sentia como se a morte caminhasse dentro de casa, como se a morte dormisse do lado da gente da cama. Eu lembro que um período que a Bruna ficava idealizando, eu não conseguia dormir, né? A Bru foi passar um período lá em casa, uma vez que o João tinha ido viajar, e eu coloquei o colchão dela assim do meu lado, e eu ficava deitada na cama, se eu não conseguia dormir de noite, eu ficava assim de olho aberto olhando para ela. Ficava olhando para ela. E aí eu sentia aquela opressão, sabe? Muito forte de morte. Eu tinha medo de dormir. E aí depois, né, porque nada é na hora também. A pessoa não vai te contar, né, Bruna? A Bruna nunca nos contava na hora, eu tô pensando isso. Não falava na hora. Porque ela tá sendo tão oprimida que não tem condição de falar na hora. Aí passava um tempo, eu lembrei, passou aquela semana toda, assim, eu naquela angústia. Chegou no final de semana, né, Bru? A Bru tinha um retiro para ir de cura interior. E aí veio para fora que realmente ela ficava pensando naquelas noites dela, olhava para mim, eu estava acordada, ela não podia levantar e fazer o que ela tinha pensado, né? E aquele final de semana, né, Bru, que tu teve um repouso, lembra, Bru? Foi no retiro da Diná, né? Ficou horas no repouso no espírito. Eu acho, eu não acho, eu tenho certeza, né, Bru, que essa cura, ela foi sendo construída, né? Não foi assim. Não foi assim. Ela foi sendo construída, né? Ela foi sendo... Tem gente que pensa assim, nossa, mas um servo de Deus não pode ter depressão, né, Bru? Um servo de Deus tem que ser curado por Deus, não pode tomar medicação, né? Deus é que vai curar. Quantas vezes a gente pega pessoas e a gente já atendeu muita gente assim, né, Bru? Que tem medo, que acha, como assim, de jeito nenhum? Não é assim. Deus fez o médico, Deus fez. Oi? Não, eu agora lembrei assim de pessoas que tomam medicação, mas Deus o livre num psicólogo. Ou Deus o É, livre num psiquiatra, porque eu sou louco, não sei o quê. Ou outras pessoas que tomam medicação da tudo maneira tem mais uma dose. errada e acham que aquilo ali tá certo, sabe? Eu vejo assim, pra mim, né? A terapia ajudou muito, a medicação me segurou por muito tempo, mas não foi a minha cura, mas foi essencial. Sem essas coisas eu não teria conseguido passar por isso. Já foi muito difícil dessa maneira. Então, sem medicação e sem o apoio tanto da psicóloga quanto do psiquiatra, que foi em momentos assim muito certeiros, que daqui a pouco eu já vou contar assim, ele foi muito de Deus assim na minha vida. Agora. Conta agora. Então, assim, eu tava nesse período aqui em Capão.
rezando muito. Eu era assim, ó, gente, eu ia em todos os grupos de oração, eu ia na missa, eu fazia. Aí eu fazia todas as orações que eu podia, eu me abri muito assim para cura e também para descer do salto, assim, eu sempre fui muito orgulhosa e achava que eu era melhor do que os outros, que eu não deveria pedir ajuda para ninguém. E nesse período assim, eu tava no fundo do poço e eu pedi ajuda para todo mundo. Eu lembro até que uma vez eu fui era o padre Edgar, o pároco, e eu tava na fila da comunhão e quando ele foi me entregar a comunhão, ele disse assim: tu vai num retiro, né, de cura interior. Eu fiz assim, né, tipo, ele tá, depois eu tô rezando por ti. E me deu comigo aquilo assim, eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu disse, meu Deus, o meu pároco sabe que eu tô doente, tá rezando por mim, né? Então, assim, todo mundo sabia, todo mundo sabia que eu tava com depressão. E eu deixava eu falar, se eu quero é oração, eu não vou mais ficar segurando por orgulhinho, por vaidade, né? Isso. Então, assim, aí aconteceu isso, eu ia muito no grupo de oração e tal. E eu ficava na casa da mãe, eu dormia durante o dia, durante a noite na mãe, e durante o dia eu ficava na casa da Jéssica. E aí eu sonhei de sexta para sábado, eu tive um sonho. Eu sonhei que existia uma caverna e eu tinha ido, e aquela caverna era como se fosse uma capela de São Miguel Arcanjo. Gente, eu não sabia que isso existia na época, no sonho, né? Então, eu tive esse sonho e eu fui de excursão para ir conhecer essa capela. E no sonho era até engraçado que as pessoas entravam na caverna e eram arrebatadas ao céu. E tinham repórteres lá e tudo, querendo saber onde as pessoas estavam, porque as pessoas chegavam lá de ônibus, de excursão, entravam dentro da capela e sumiam. E eu fui para lá, eu sonhei isso. Aí eu esqueci do sonho. Na terça ou quarta-feira eu lembrei do sonho e contei pra mãe. A mãe disse: Ô Bruna, quinta-feira vai começar a quaresma de São Miguel Arcanjo. E vai vir um pregador no grupo de oração Padre Pio para falar sobre a quaresma. Eu disse: então eu vou ir, né? Eu já estava indo, na verdade, no grupo, mas aí aquilo assim me chamou a atenção. Cheguei no grupo de oração na quinta-feira com a mãe. O pregador começou a contar que ele tinha tido uma depressão muito profunda, que ele mal conseguia levantar da cama e que ele ganhou uma viagem para a Terra Santa. E nesse lugar, e ele ganhou uma viagem de graça. E aí ele não queria ir, mas a esposa dele fez ele ir, deu banho nele, tudo assim, ele estava muito mal, ela teve que ajudar ele, tudo e ele foi. Chegando lá, então, existe essa caverna, agora eu me esqueci o nome, de uma cidade lá na Terra Santa, onde São Miguel apareceu e pediu que fosse feita uma capela. Depois eu fui estudar e vi que ele disse que era para curar as almas, né, feridas, machucadas, né, entristecidas. E lá ele recebeu a cura da depressão. Quando ele falou aquilo na pregação, eu disse: Meu Deus, eu sonhei com esse lugar, eu sonhei, eu não sabia de nada. Como, né? Eu fui falar com ele no final da pregação. Ele disse: Faz com fé, né? A quaresma e tal. Então eu comecei a fazer a quaresma, muito confiante, né, dessa cura. E era assim, era a minha última esperança, né? Era como se fosse assim o meu último grito para o céu, assim. Mas eu tinha plena certeza que Deus ia me curar naquela quaresma. Ele não tinha me dado um sonho do nada, né? Não, São Miguel já não tinha me livrado de um suicídio e agora eu sonhar com ele dias antes, né? De começar a quaresma e uma pessoa ter a cura, né, nesse lugar. Só que eu não podia ir lá, né? Então eu comecei a fazer a quaresma. Nesse período, eu tinha muita crise de pânico, assim, eu não conseguia ficar em lugar com muita gente, eu tinha muita dificuldade de. Eu ia na missa, graças a Deus eu conseguia, mas às vezes no grupo de oração eu tinha que ir embora porque tinha muita gente, não conseguia ficar. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o Agape Terapia, né? Que era em São Paulo. Então, assim, todos os meus medos juntos estavam para mim no Agape Terapia, com um monte de gente que eu não conhecia. Eu viajar de avião num lugar fechado, que era coisa que eu tinha pânico também. Então, assim, foi muito difícil. Primeiramente, a gente comprou as passagens e eu tava bem querendo, antes de começar a quaresma, né? Eu queria muito ir. E aí a Reinalda não deixou eu ir porque eu tava bem mal, assim, né? Muito mal, Deixou eu muito mal. ir porque eu tinha que estar um pouco melhorzinha, assim, pra aguentar estar no retiro sozinha, né? Então,
Aí a Jéssica mudou as passagens para outro mês. Aconteceu essa situação de São Miguel. Eu comecei a fazer a quaresma, mas aí eu recuei. Eu fiquei com muito medo de fazer, muito medo, muito medo, muito medo. Assim, nossa, não queria mais ir. E aí eu lembro que a minha psicóloga, assim, ela falava assim: ah, se tu quiser, né? Se tu achar bom pra ti ir, né? Ela nunca dizia assim: tu tem que ir ou tu não tem que ir. Aí eu fui no meu psiquiatra e ele era bem curto e grosso assim comigo, mas foi muito bom pra mim assim nesse período porque eu precisava assim acordar pra vida. Eu era toda mimizenta e ele me dava uns cortaços assim. Eu cheguei nele e fui dizer pra ele, né? Porque ele sabia de todos os meus pânicos, minhas coisas. Eu pensei, ele nunca vai deixar eu viajar sozinha pra São Paulo. Eu vou falar pra ele do retiro. Eu falei pra ele, ele disse, tu vai, tu vai. Eu disse, mas mesmo eu tento. Ele disse, não, tu vai conseguir, vai ser bom pra ti. Ele só falou aquilo. Eu disse, ai, meu Deus, eu disse, ninguém merece, eu vou ter que ir nesse retiro. Aí eu lembro assim que na noite assim eu acordei de madrugada para pegar o avião. Gente, assim, o meu coração parecia assim que tinha uma chaga aberta assim. Eu disse pro meu marido, eu acordei e eu disse para ele, eu não vou ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Assim, levantei assim, eu lembro que a gente foi para o aeroporto assim, aquele caminho assim, ainda à noite assim. Parecia assim que eu tava indo pra forca assim, pro purgatório eu tava passando. Aí fui pro retiro. E graças a Deus, assim, e a gente vê assim, os pequenos detalhes de cuidar de Deus. Eu tava com muito medo do avião, de ter uma crise ali e tal. E quando a gente chegou para fazer o check-in, tinham cancelado um voo de um dos participantes do retiro. A gente foi ali de 5, 6 pessoas. Nenhum era muito próximo a mim, mas eram pessoas conhecidas. E cancelaram o voo dele. E a gente ia comprar na hora outra, não tinha como deixar ele para trás. E eu resolvi aquilo ali na hora. E aquilo me fez sair um pouco de mim, daquele medo, e eu entrei no avião e fui. Quando eu vi, eu já estava lá. Então, Deus tem assim, seus meios. tem seus meios, né? E como é a questão de a gente sair de si, né? Quando a gente olha muito pra si, né? Ai, a minha doença, o meu problema, né? Tu vai morrer naquilo ali, tu vai minguar naquilo ali. Quando tu sai de ti, né? Pra servir o outro, pra ajudar o outro, né? Deus faz a nossa vida também. E aí eu fui pro Ágape. É um retiro maravilhoso, mas é um retiro muito difícil de ser feito. Pra mim foi assim dilacerante cada dia. Eu queria ir embora todos os dias, assim, pra mim, mas era um misto, assim, de querer. Sem querer te apressar, porque Ah, essa é a parte alta do testemunho, mas eu acho que a gente tem aí uns 13 minutos. Eu tenho medo que encerre quando der 1 hora, mas tenta tá. administrar Não, aí. mas eu acho que Qualquer coisa vai, a gente agora vai. abre outro. Tá, Qualquer coisa a gente abre outro. Tá. tá, beleza. E aí eu fui pro Agape, é um retiro de cura interior e de silêncio. Então, assim, tu não conversa com ninguém, é tu e Deus. E, claro, assim, é um retiro que tu vai fazer, tu pode fazer ele muito bem. Ninguém vai te proibir de não conversar, né? Todo mundo ali é adulto. Mas tu tem que fazer o teu retiro. Então as pessoas vêm falar comigo, eu pensei assim, meu Deus, vim até aqui, eu vou ficar conversando com os outros, deixar falando sozinho. Eu disse, eu não vou. Eu disse, eu tô aqui pra receber a minha cura, né? E aí eu fui pra lá, eu lembro assim, a gente, que eu não tinha vaidade nenhuma. Na verdade, assim, ó, eu sempre fui muito vaidosa de me cuidar, sempre gostei de me cuidar, trabalho com isso hoje. Então, assim, a minha forma de expressar o quanto eu estava mal era fazer questão de não me arrumar. Então, eu não fiz unha pra ir pra lá, eu não fiz cabelo, eu lavei os cabelos, na época eu fazia progressiva. Lavei o cabelo, quando tu lava o cabelo tá com progressiva, se tu não escova, fica desse tamanho, né? E aí eu fui com o cabelo desse tamanho no avião, sem fazer unha. A mãe disse, Bruna, faz pé, faz mão. Eu disse, que fazer pé, que fazer mão, eu não vou fazer nada. Graças a Deus que eu levei maquiagem pra lá e levei secador de cabelo, porque depois Deus foi fazendo no meu coração lá e eu fui sentindo a necessidade de cuidar da minha aparência lá no retiro. Mas assim, eu fui pra lá e era muito dolorido, assim, era muito dolorido porque eu tinha que passar por cada fase da minha vida com Jesus e mais ninguém, era eu e Jesus, né? E aí tu tem uma pessoa que sempre vai conversar contigo ali 1, 2 vezes ao dia que cuida de ti ali, que é tipo uma acompanhante que vai, é os únicos momentos que tu conversa com alguém. E ela dizia pra mim assim, ela era muito assim, ela dizia, Bruna, sai disso, ela disse, é tu que vai fazer, é tu que vai
fazer o teu dia ser bom, ser feliz. Ela disse, não espera, ela falava, eu falava muito do pai, né? Não espera o teu pai mudar, ela disse, pra te ser feliz. Ele nunca vai mudar. Ela disse, a minha mãe nunca mudou. Ela contou a história dela, minha mãe nunca mudou, minha mãe faz isso pra mim. Mas eu decidi amar, eu decidi mudar, né? Eu decidi parar de olhar e culpar ela. Faço mesmo, mas aquilo pra mim era tudo muito difícil, assim, né? E toda a questão do casamento também, né? O meu casamento estava muito abalado por causa de mim, né? Não por causa do Fuca, tadinho. Ele foi um santinho, assim, né? Segurou o nosso casamento no momento que eu não conseguia segurar, assim, né? Até teve uma vez que a gente tava, antes de eu ir pro Ágape, que eu tava reclamando pra ele da Jéssica, a gente tava andando na rua e eu falei pra Jéssica, né, várias coisas, assim, que pra mim eram ruins no casamento e tal. E aí a Jéssica disse assim: vocês juraram na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? Estarem um com o outro. Aí eu pensei assim: agora a Jéssica vai lascar o Fuca, porque na saúde e na doença. Eu tô na doença e ele tá me maltratando, ele tá fazendo isso aqui. Aí a Jéssica disse: não, tu na saúde e na doença prometeu, ó, João, tu na saúde e na doença prometeu ser fiel. Ela disse, e não largar esse casamento. Então agora na doença tu vai ser fiel. Na doença tu não vai deixar o teu marido. Na doença tu vai ser a melhor esposa que tu pode ser hoje. E aí aquilo assim me deu um baque, mas eu vi realmente, né? Era aquilo. Eu na doença eu tinha que ser o melhor que eu conseguia ser para ele. Não era agora que eu ia recuar, né? Mas lá Deus assim ele foi restaurando, né, o meu coração, a minha vida, restaurando o meu casamento, né? Se eu for contar cada coisinha que aconteceu, né, muito. Mas assim, eu lembro que um período assim, acontecia, eles falavam por períodos assim da tua vida, né, cada dia, alguma coisa assim. E chegava momentos de muita dor, assim, de muito sofrimento. Eu me ajoelhava diante de Jesus, eu dizia, Jesus, eu vou sair daqui só quando essa dor passar. Gente, eu ficava lá, ficava horas ajoelhada. E eu levantava e aquela dor tinha Quantos passado. dias de Ágape, Bru? Quantos dias é esse retiro? 5 dias. 5 dias. E eu lembro assim que. E aí, outra graça que eu recebi, que eu queria muito fazer a consagração à Nossa Senhora, e eu levei o tratado lá pra lá. E tinha tempo para ler, assim, a gente tinha tempo livre. Então eu consegui ler o tratado todo lá. E é verdade, Xanda. E aí eu consegui ler o tratado todo lá e quando eu voltei eu consegui fazer minha consagração, eu conseguia fazer a quaresma de São Miguel lá. E aí é engraçado que assim, ó, os pequenos detalhes. Tinha os prédios que tinham os dormitórios. O prédio que eu fiquei era São Miguel Arcanjo. Então, assim, né, os pequenos detalhes, assim, né, tudo com ele, né, tudo foi através de São Miguel, né. E a cura foi tão grande no meu coração, a mudança foi tão grande. Deus, assim, me mostrou tantas coisas lá que eu tinha que deixar o meu passado para trás, parar de culpar os outros, olhar para minha vida, ser feliz hoje. Isso foi assim muito importante para mim, ser feliz hoje. Hoje eu vou fazer esse dia ser bom. Hoje eu vou fazer o meu casamento dar certo. Hoje eu não vou me deixar levar pela tristeza. Hoje, né? Então eu trouxe isso muito para minha vida, mas a graça da cura da depressão foi lá. Eu saí de lá sem sintomas de depressão. Foi algo milagroso, né? Porque eu cheguei lá uma pessoa com muita depressão, com crise de pânico. Gente, eu assim, ó, eu era o caco do caco, era outra pessoa, não era eu, assim, né? E eu voltei, e aí, assim, aos poucos Deus foi fazendo no meu coração lá, e aí a Eliane que cuidava de mim, ela disse, Bruno, tu tá mudando, ela disse, tu tá te arrumando, tu tá diferente, né? E aos poucos, assim, Deus foi fazendo, aí eu lembro que no último dia, na última noite, teve uma adoração na madrugada, e eu sabia que Deus tinha me curado, mas era tão, parecia tão impossível que eu tinha um pezinho atrás, e eu pegava a palavra, Deus me dava palavras de vitória, mas assim, era muito difícil acreditar, porque era muito impossível, assim. E aí, eles dão um papel no final para te escrever o teu testemunho, e eu escrevi, só que eu não consegui nem escrever muito direito, eu tava assim, tão, era tanta coisa. E aí, no outro dia, tu tem que ler, eu não sabia que eu tinha que ler, né? E aí, foi muito lindo, assim, porque eu consegui ler e expressar, assim, a minha cura, a minha libertação para todas aquelas pessoas, assim. E depois daquilo, assim, parece que realmente a cura aconteceu. E eu voltei para casa de outra pessoa, restaurei meu casamento, a gente veio morar em Capão.
E aí é isso, assim, sabe? Eu queria muito que a depressão, que eu ficasse curada da depressão antes de casar. Eu não queria casar com depressão e eu rezei muito por isso. Mas Deus tem seus meios, né? Deus tem seus meios. Se eu tivesse sido curada antes, eu e o Fuca, a gente não teria vindo morar em Capão, né? A gente achava que o nosso lugar era Porto Alegre, que as oportunidades estavam lá. Mas Deus nos queria aqui, né? Deus queria que a gente construísse a nossa vida aqui em Capão, né? Então, aconteceu tudo isso. A gente decidiu vir morar em Capão antes, né, de eu ir pro Ágape. Então, assim, assim, pelos conselhos da minha psicóloga e tudo mais, a gente veio. Foi a melhor coisa que a gente fez na vida. Às vezes a gente anda, se a gente mora aqui pertinho da praia, a gente anda na praia e diz assim: Meu Deus, como que a gente achou que esse não era o nosso lugar? Como? Como que a gente achou que a nossa vida era em Porto Alegre? E o Fuca, a gente tinha uma visão muito limitada. Eu lembro que a gente morava num bairro que tinha muita escola, era bem familiar, assim. E eu olhava para aquele lugar e eu achava que eu ia criar meus filhos ali, que meus filhos iam estudar naquelas escolas, que eu ia trabalhar ali. A minha visão era aqui, era isso aqui, né? E a visão de Deus é ampla, né? Então, quando a gente tem algo, quando a gente pede cura e libertação para uma área, para uma coisa, a gente tá vendo isso aqui. Deus, ele tá vendo isso aqui, né? Tá vendo muito maior. Então, assim, a gente não reclamar, não murmurar da forma que Deus faz, do jeito que Deus faz, né? Porque o jeito que ele faz é perfeito, a forma que ele faz, as demoras de Deus são perfeitas, né? Tem um período ali pra gente passar também, né? Quanta coisa Deus mudou no meu coração, mudou no meu casamento, mudou na nossa vida, né? Que eu precisava passar por tudo isso. Se tivesse sido muito rápido, eu não teria passado, né? Por tantas coisas boas. Deus não teria mudado tanto a minha vida, né? Então é isto. A outra coisa também que só que, não, acho que eu já falei que eu falei do rosário, né? Que eu rezava Não muito. falou. Falta Hoje, 4 minutos, fala do tá, rosário. Fala do hoje, rosário, fala. hoje tu falou do rosário, né? Hoje de manhã, e eu lembrei, né, o quanto eu e o Fuca a gente se determinou a rezar o rosário, a gente rezava todo dia o rosário. Ele em Porto Alegre e eu aqui. E eu, assim, eu não sei como era a graça de Deus eu dar conta de rezar um rosário por dia, assim, porque tava muito mal, né? E a gente se determinou. Então, a cura, ela vem através de Nossa Senhora, né? E como tu disse, São Miguel e Nossa Senhora que estão aqui, né? E, Então, ó, assim, aqui, né? Então, assim, é um conjunto, é uma parceria perfeita, né? A gente se agarrar mesmo à Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo. Eu creio, né, que assim como Deus fez na minha vida, Deus, ele quer fazer nesta quaresma muito mais na vida de cada um de nós. Na minha própria vida, nos meus pedidos, nos teus, né? Eu sei que Deus, ele é poderoso, né? E quem como Deus, né? Quem como Deus? louvado seja Deus. Eu louvo muito a Deus, assim, né? Imagina, né? Eu sou eternamente grata a São Miguel Arcanjo, né? Pela vida da Bru, por tudo que eu vi Deus fazer, né? E eu digo para vocês, a Bru contando fácil não foi, né? Não foi fácil, não foi simples, né? Não foi do dia para noite, foram anos de luta, foram anos de batalha, mas foram anos de rosário, né? De Quaresma de São Miguel. E aquele ano, né? Esse ano é um ano que ficou marcado, né? Que a Bru consagrou para São Miguel, que São Miguel falou com ela no sonho, e veio o pregador aqui, contou a história. Eu também fico emocionada, Dani, mas é que assim, eu já chorei tanto nas últimas lives que eu tô me fazendo de moça. Aí o que que acontece? Foi dentro da quaresma, o prédio que ela estava foi São Miguel Arcanjo. Assim, gente, tudo isso, olha o cuidado de São Miguel Arcanjo, né? E a gente tem que. Eu queria muito trazer o testemunho da Bruna durante a quaresma, assim, para o nosso coração se encher da tal da expectativa e de fé, né? Porque se Deus nos disse lá no começo, né? O que é impossível aos homens é possível a Deus, né? É possível, é possível. É possível para Deus, né? É possível. Nós não podemos desistir de lutar, né, Bru? Se tu tivesse desistido, né, Bru? Se a gente tivesse parado de rezar, né? Se não tivesse feito o que tinha que ser feito, né? Uma doença como a depressão, ela precisa de várias frentes de luta, né? A Bruna é um exemplo de quem foi lá e teve que fazer tudo, né? Todos foi no psiquiatra, foi no psicólogo, assumiu as rédeas da própria vida, mas Jesus sempre foi o centro, né? E que Sim. louvado seja Deus por isso. Aí, uma outra Louvada coisa a nossa live, importante. daqui a pouco vai encerrar. Só Fala, deixa eu dizer Bru.
coisa. Fazem 6 anos, fazem 7 anos que isso aconteceu e fazem 6 anos que eu não tomo nenhuma medicação. Eu não tomo mais medicação, né? Eu tomava 6 por dia e hoje eu não tomo, né? Não tenho nenhum tipo de sintoma de depressão, nunca mais, pra glória de Deus. É isso. Gente, a nossa live era isso. Nós temos 20 segundos agora para encerrar. Louvado seja Deus. Que a gente entre amanhã de manhã às 7h30 nessa nossa quaresma com mais fé ainda. Eu vou salvar a live e você manda a live para quem precisa assistir, tá certo, meu povo? Deus abençoe. Louvado seja Deus por esse testemunho, né, Bru? E pela